Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, nós somos chamados, nesse mês da Bíblia, nós somos chamados a acolher os ensinamentos da palavra e elevar a nossa vida a Deus. Com fé e alegria que nós possamos refletir as leituras de hoje. Então, a primeira leitura está em Jó, capítulo 9, versículo 1 a 12, depois o versículo 14 a 16. Jó, capítulo 9, versículo 1 a 12, depois o versículo 14 a 16. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como assim se justificaria? Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam, e os que as transtorna no seu furor. O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. O que só estende os céus, e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa, o Órion e os 7 estrelos, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não vejo, e torna a passar perante mim, e não sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Quando menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. E ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Então, todo o livro de Jó é um reconhecimento de Deus como Criador. No início do livro, Jó era apresentado como um homem religioso, para o qual Deus não pode encontrar o homem no sofrimento. Isso porque Deus era entendido como quem está a serviço do ser humano. Agora, Jó julga Deus com seus próprios critérios e coloca-se em desacordo com seus 3 amigos que o visitam. O silêncio de Deus o atormenta. Assim, Jó se prepara para um período de contestação. Mas a gente não deve ter essas atitudes. A gente deve sempre confiar em Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Então, que a gente possa realmente confiar, porque Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. E aconteceu que, enquanto Jesus e os discípulos iam pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, no Evangelho de Lucas, abre-se a seção de exigências radicais para o seguimento de Jesus e a missão dos discípulos. Inicialmente, um desconhecido se apresenta e Jesus lhe expõe as condições da disponibilidade total. Ser discípulo equivale a assumir para si a mesma sorte do Mestre, ser rejeitado e viver a vida sem as naturais seguranças evocadas como tocas e ninhos. Jesus requer total disposição. Ele não quer que seus discípulos percam tempo com realidades mortas, que não têm valor e significado. Permanecem na morte os que se opõem aos valores do reino de Deus. Então, que a gente sempre possa cada vez mais nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço dos nossos irmãos, fazendo sempre o projeto salvífico de Deus na nossa vida, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.